meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito prazer. Meu nome é Alexandra, eu sou aqui do Ateliê Alexandra Contim e hoje eu trouxe uma peça linda e versátil. Mas antes de falar da peça, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, estão comentando, curtindo, compartilhando, indo lá na minha rede social vizinha, lá no Instagram, no @Alexandra Contim Ateliê, para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Muito obrigada, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos muito bem, tá certo? Então agora eu vou mostrar a peça pra gente não ficar alongando muito o vídeo, tá? Então, sim, é uma nécessaire. É uma nécessaire totalmente diferente, é uma nécessaire com 2 compartimentos totalmente separados, uma nécessaire que você pode abrir na mala. Eu pensei em algumas ideias pra gente aqui, tá? Então vamos lá. Maternidade. Fraldinhas de um lado, do outro lado pomada, shampoo, lencinho umedecido. Vai pra praia? Coloque seus produtinhos de beleza aqui e do outro lado a chave do carro, a carteira. Ela é toda impermeável, então não vai ter problema de molhar. Você vai viajar? Coloca suas coisinhas aqui, suas lingeries, coloca na mala. Pode ser um porta-shampoo, pode ser um porta-higiene, higiene pessoal, pode ser o que vocês quiserem. É uma peça muito versátil. Ela fica assim, mas você pode abrir na mala assim. Então, ela é uma peça que também não ocupa muito espaço, tá bom? Então, vamos para os cortes. Vamos para o passo a passo e lá no final eu mostro a peça depois de fazer pronta, porque aqui ela já está pronta, mas lá ela vai ficar pronta também, tá bom? Então, um beijo, aproveitem o vídeo e sejam todos muito bem-vindos novamente, tá bom? Um beijo e até mais. Então, vamos para os cortes. Eu tenho 2 pedaços de plástico cristal na medida de 24 por 20. 2 pedaços de 24 por 7, tanto no principal quanto no forro, porque é a parte de baixo do plástico cristal. A parte de cima, onde vai ficar a alça, ela tem 24 por 13 no principal, no forro. E eu cortei um pedaço de TNT que eu vou colocar embaixo aqui na hora que eu for costurar a alça para poder dar uma sustentação maior, porque essa nécessaire vai peso, então eu gosto de colocar um reforço. 2 zíperes, 2 cursores, 2 viés para o zíper, então ele tem 27 por 3. A alça tem 26 por 2. Eu corto ela 2 vezes no 26 por 4, faço a dobrinha em uma das partes, na outra eu coloco um estruturador para poder reforçar essa alça. E o tecido principal, que ele tem 63 por 24, tanto no principal quanto no forro. Então, a gente vai começar a fazer a parte do plástico cristal. Lembrando que essa peça, a gente vai costurar ela no pedaço de 24. 24 vai ser a largura da nossa peça. Então, a gente pega ela na parte do 24, pega o zíper, coloca um em cima do outro, com a cremalheira pra cima, e vamos passar uma costurinha de segurança. Eu vou acender um pouquinho aqui, porque o plástico cristal é transparente, senão eu não enxergo. Então, retrocesso no início e no final. Leve tensionada no zíper, não é puxar, é só tensionar e passar uma costurinha de segurança. Eu tô usando a linha nylon 60 em cima e embaixo, porque a minha máquina, ela é industrial. Se for na máquina doméstica, a linha 60 só pode na parte de cima. Agora eu venho com... Agora eu vou apagar aqui. Venho com o viés, coloco em cima do plástico cristal, com o frente do material para a frente da cremalheira. E vou passar com um pé de máquina bem rente à cremalheira,
para poder fazer o viés. Então, retrocesso no início e no final. Tô trabalhando com o ponto número 4. Faço uma costura bem rente à cremalheira. Nessa parte do plástico cristal, pode ser que ele agarre um pouquinho embaixo. Então, bem devagarzinho para não ficar mastigando o ponto. Pronto, ó, eu costurei, ó, frente do material, frente que é cremalheira. Agora, eu vou fazer aquele viés que eu dobro ele aqui. Então, eu dobro ele, passo uma costura e depois eu refilo. Então, eu entro com ele na máquina aqui. Só que eu vou passar uma costurinha de segurança só rente aqui, perto do zíper. Essa outra parte aqui, eu vou fixar ela no plástico cristal, porque a gente vai fazer aquele virado para ficar com o material em cima e embaixo. Então, eu giro ele aqui, bem justinho, e vou passar uma costurinha de segurança. Vou começar por aqui. Uma costurinha de segurança não, de pesponto, bem rentezinho ao material aqui. Então, eu aperto bem ele para trás para ele não ficar frouxinho lá atrás. Agora, eu posso aumentar meu ponto para 4,5, porque é um pesponto. Então, ó, eu ponho ele aqui, aperto lá para trás para fazer o viés, retrocesso e venho costurando. Pronto, ó, como ficou. Bem aqui na pontinha. Agora, eu venho com a minha tesoura super afiada, coloco ela deitada aqui, assim, ó, igual eu já mostrei em outros vídeos, quando eu faço viés, coloco ela deitadinha, bem rente à costura e venho cortando. Eu corto sem tirar a tesoura para não picotar o viés atrás. Olha como ele fica atrás, ó. Agora, eu venho aqui e dobro esse material assim, ó, com o plástico cristal atrás. Então, vai ficar o viés aqui e o plástico cristal atrás. Aí, eu vinco bem. Agora, eu vou passar uma costura aqui pra prender no plástico cristal. Lembrando que vinca bem para o seu trabalho não ficar frouxinho. Então, entra com ele na máquina e uma costura bem na pontinha. Vai apertando e costurando. Olha como é que fica, ó. Aqui na frente e olha como fica atrás. Então, não aparece o zíper. Eu não gosto de trabalho que apareça o zíper. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, pega o seu plástico cristal na medida de 24, deixa eu confirmar. Coloca zíper em cima, com a cremalheira pra cima e passa uma costurinha de segurança, tensionando o zíper. Venho com o meu viés, coloco em cima e faço costurinha com um pé de máquina. Ou bem rente à cremalheira. Se você quiser usar, nesse momento, o pezinho de zíper, pode ficar à vontade. Aqui eu não gosto do pezinho de zíper. Se o seu material começar
agarrar muito atrás, o que você faz? Pega um molha-dedo e passa no plástico cristal, assim, ó, que ele para de agarrar. O que aconteceu aqui com a minha linha? Aí eu venho, dobro ele pra trás daqui do mesmo jeito que a gente fez no outro, aperta bem e faz uma costurinha de pesponto bem na pontinha aqui, na parte de cima, perto do zíper, perto da cremalheira. Então, entra com ela na máquina. Aqui você pode clipar também, se você quiser, tá? Vai puxando aqui e ajeitando. Vem limpando a peça pra já ficar certinha. Pega a tesoura, põe bem rente aqui e corta o viés. Ficou assim. Agora, a gente dobra a parte de cima com o plástico cristal, vinca bem e vem colocando a costurinha de pesponto e para segurar o plástico cristal. Bem na pontinha, bem rentezinho. Vinca bem o seu plástico cristal. Pronto. Essa parte tá pronta. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo. A parte de baixo, nós vamos vir com um pedaço de 24 por 7 e vai colocar frente do material. Essa aqui, ó, agora virou a nossa parte da frente, certo? Porque quando o plástico cristal tá só no plástico, não tem frente e verso. Agora, essa parte aqui virou a frente. Então, eu vou pegar o meu material, vou colocar frente do material com a frente do plástico cristal e vou passar um pé de máquina. Não, vou fazer uma costurinha de segurança, porque depois eu vou pôr o forro e eu passo uma costurinha de um pé de máquina. Por enquanto, eu vou fazer só uma costurinha de segurança. Eu passei o molha-dedo atrás, então ele não tá agarrando. Agora, eu venho com o forro, e coloco frente do forro para o avesso do plástico cristal. A parte principal tá aqui, então coloco um de frente pro outro aqui e agora eu passo um pé de máquina para segurar esse forro. Agora, eu viro essa parte aqui da frente e a parte do forro para poder fazer o fechamento do forro. Eu sempre corto com sobra. Só que nessa parte de cima aqui, quando você for fazer a costura aqui, você tem que ficar bem atenta pro bagum não aparecer aqui, ó, para não ficar feio. Então, você tem que puxar bem aqui para que não fique nada aparecendo. Então, você entra com ele na máquina aqui e você pode fazer uma costurinha.
ou de meio pé de máquina ou de um pé de máquina. Eu gosto de fazer sempre costura dupla, então primeiro eu costuro com um pé de máquina e aí depois eu venho com ele bem na pontinha para poder fazer um segundo pesponto. Então, puxa o bagulho embaixo e vem com o pezinho de máquina. Puxa o material de cima e o bagulho de baixo. E já viro aqui, ó, pra poder fazer uma costura de segurança aqui, pra poder prender esse forro e eu poder refilar o que sobrou. Ó como ficou, tá vendo? Agora eu venho aqui e vou refilar isso aqui e vou fazer a costurinha, a segunda costurinha ali em cima. Agora eu entro com ela aqui, ó, e aqui, ó, eu coloquei um pé de máquina aqui. Agora eu vou fazer uma costura bem na pontinha aqui com meio pezinho de máquina. E fica assim, ó. Vamos ver se dá pra ver. Duas costurinhas aqui, porque eu acho que fica mais bonitinho. Então, uma parte da frente a gente já fez. Agora, vamos finalizar a segunda parte da frente. Frente do material para a frente do plástico cristal. Lembrando que essa aqui virou nossa frente agora. Passar um molha-dedo aqui no plástico. Para poder deslizar melhor. Meio pezinho de máquina. Não tá deslizando. Pego o forro e faço a mesma coisa. Frente do material com o avesso do material. Como é plástico cristal, você vê a frente do material aqui. Então, você coloca frente com frente. Um pé de máquina. Vira o material, puxa o forro para trás, e aí você vai fazendo a costurinha de um pé de máquina para segurar esse material. Puxa bem o forro. Aí, já desce aqui, ó, pra prender o forro. Refila tudo aqui. E faz a segunda costurinha de meio pé de máquina. Essa costurinha de meio pé de máquina é opcional, tá? É que eu gosto de costura dupla. Pronto, a parte da frente e das costas já está pronto.
Agora a gente vai fazer o seguinte, a parte de cima, aonde vai a alça. Então, a gente vai começar a fazer a alça. Então, nós vamos fazer uma costura em volta, tudo aqui, para poder segurar essas duas partes da alça que a gente colou uma na outra. Então, eu sempre coloco a parte que tem a estrutura da alça, ou o TNT, ou o viés, pra cima. Então, eu venho e faço uma costurinha bem na pontinha, só pra segurar mesmo. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha canelinha. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que eu ia colocar uma estruturação na parte da alça? Então, eu venho aqui, ó, você pode colocar só na onde você vai costurar a alça, não precisa colocar inteiro, não. Pode ser só uma faixinha. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o pique aqui, pra ver aonde é o meio. E aqui pra ver onde é o meio. Então, o que você pode fazer? Você coloca a alça aqui, faz uma costurinha de segurança. Aí, você tem mais ou menos, pra você não colocar uma faixa desse tamanho, aonde vai ficar a alça. Então, você vem aqui, ó, e costura só um pedacinho desse TNT. E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai refilar ele na parte de trás. Pra não ficar uma faixa muito grande, ó. Você costura do lado de cá, aí você vem do lado de cá, endireita ele certinho aqui e faz só uma costurinha. Pra você prender ele. Aí você refila você vai refilar toda essa parte aqui que sobrou, ó. Uma coisa, quando a gente vai fazer a alça, eu faço uma costura em X aqui pra poder deixar ela mais resistente. Então, o que eu faço? Depois que eu faço a costura da alça, eu venho aqui e marco 3 centímetros. Vou marcar 4. Marcar 4 centímetros. De um lado e 4 centímetros do outro. Deixa eu ver se vai ficar bom esse tamanho. Vai. Então, como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou costurar, eu vou subir, vou costurar aqui, vou subir aqui ponto a ponto até na marcação que eu fiz. Quando eu chegar na marcação que eu fiz, eu desço o X. Então, eu vou acender aqui um pouquinho só pra poder pôr ponto a ponto, pra ela ficar bem bonitinha. Se precisar, você vem com o manual. Agora, eu vou subir aqui, ó, no X. Aqui você pode diminuir um pouquinho o ponto, tá? Eu tô no 4,5, mas pode diminuir um pouquinho o ponto. Mas lembrando, se você for diminuir o ponto nessa parte que você tá fazendo o X, você tem que diminuir o ponto quando você for costurar a alça, porque senão você não vai conseguir casar os pontos. Então, vem aqui, ó, faz a costurinha de segurança. Sobe ponto a ponto aqui.
Pronto. Agora vamos refilar esse TNT. Você vem aqui dentro só. Cuidado pra você não cortar o material. E aí só faz o refil aqui. Então, ficou assim, ó, na parte de dentro. Deixa eu apagar aqui. Ficou assim na parte de dentro. Ele dá um reforço aqui. Agora, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar a outra parte do zíper aqui. Então, vou tirar um pouco de tesoura. Eu vou destacar o zíper. Eu prefiro, tá? Então, vou pegar frente da cremalheira para frente do material. Passo só uma costurinha de segurança. Dê a leve tensionada no zíper. Venho com o outro zíper e coloco do lado de cá, frente da cremalheira para frente do material. Agora, a gente vai pôr o forro. Eu corto forro sempre com sobra. Então, eu vou colocar o forro de um dos lados com um pé de máquina. Coloco com um pé de máquina. Ou com o pezinho do zíper. Ah, frente do bagum pra frente do material. E passa a costura. Ó, então você deita ele aqui, deita a alça, pega o material e ajusta bem, entra na máquina e faz a costura do lado de cá. Vai ajustando por causa da alça, né? Porque a alça deixa um pouquinho maior. Se você quiser cortar já do mesmo tamanho, pode ser que fique até mais fácil, mas eu gosto de fazer assim. Meus forros sempre ficam sobrando para eu refilar. Aí passa a alça pro lado de lá, ajusta aqui, estica bem. Vem com a tesoura e refila a sobra do material do lado de cá. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter que desvirar essa parte aqui. Então, a gente vem aqui e desvira, ó. Aqui pode usar o esquema do arzinho quente também, se quiser. Mas ela é uma peça pequena, ela fica facinho. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai rebater isso aqui. Então, entra na máquina e puxa bem o forro lá. Não esqueça de puxar o forro. Já vem e já prende esse forro aqui, que a gente vai refilar ele depois que a gente colocar o zíper.
uma limpadinha na peça, tirar todas as linhas. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a parte da frente e das costas aqui com o zíper. Então, a gente vem, alinha bem, ó, alinha bem essa parte do plástico cristal aqui, ó, com essa parte aqui. Então, você tem que alinhar bem pra peça não ficar torta. Então, você vem, alinha aqui pra colocar o zíper. Eu gosto de sempre alinhar o zíper também. Pego o meu cursor e coloco o cursor. Ó, passei a primeira vez. Ficou bem alinhadinho aqui, ó, essa parte com o plástico cristal. Então, agora eu venho e passo o cursor de novo. E deixo ele na metade do material. Pronto. Venho com a outra parte. Faço a mesma coisa. Alinho aqui. E acerto o zíper pra ficar... Eu acho mais fácil. Tem gente que corta um pedacinho do zíper. Tem gente que... Ó, lembrando, eu passei um cursor pro lado de cá. Eu vou passar o mesmo cursor pro lado de cá. Vai ficar do mesmo lado o cursor. Nesse primeira passada aqui, não tem problema. Porque você só vai acertar o zíper. Agora, como eu coloquei o cursor com o carrinho indo pra lá, então eu vou colocar o cursor, o carrinho indo pra lá. Então, eu vou colocar desse lado aqui. Não, desculpa. O cursor tá vindo pra cá, então eu vou colocar daqui pra cá. Vou colocar ele no mesmo lado. Pronto. Ó como ficou a parte da frente. Vendo? Os cursores, os dois carrinhos indo pro mesmo lado. Agora, a gente pode refilar tudo isso aqui. Ou a gente refila ou a gente já coloca o forro. Mas vamos refilar pra ficar melhor. Pronto, refilei. Vou passar uma costurinha aqui no zíper, só pra segurar ele. Que a gente vai pôr o forro agora. Só pra ele não abrir a hora que a gente estiver manuseando as coisas, o forro aqui. Pronto, agora a gente vem com o forro. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na peça. Como que a gente vem com o forro, ó? Eu vou pegar a frente do forro e vou colocar de frente pro material. Ele vai... Então, ó, você vai colocar a frente do forro para o avesso do material. Você coloca e faz uma costurinha de segurança. Só nas laterais.
outro lado, faz a mesma coisa. Pronto, agora você refila. Pronto, você refilou. Agora você vem com a parte de trás. O que você vai fazer? Você vai colocar frente da parte de trás pra frente da peça. Por quê? Porque nós vamos fazer apenas uma costura nas laterais. O fundo vai ficar aberto tanto a parte do principal quanto a parte do bagum. Então, nessa parte aqui, eu vou clipar. Vou clipar a parte do fundo. Pra ficar bem certinho. E clipar a parte de cima. Aonde eu vou deixar aberto. Agora, eu passo um pé de máquina. Aí, você escolhe qual que é o seu lado melhor aí. Vou clipar aqui na lateral também. Pra que ele fique bem certinho. Por causa da alça, que a alça vai dar uma esticada nesse material, né? Pra cima. Então, vem aqui, ó. Um pé de máquina. Aqui você diminui um pouco o ponto. Eu vou pôr 3,5. Na parte do zíper, eu vou dar um retrocesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Agora, a gente vai fazer a caixinha de leite. Que essa peça, ela é feita por caixinha de leite. Então, eu venho aqui, ó, eu vou marcar. Eu vou marcar aqui, eu já mostro aí. Eu vou fazer uma caixinha de leite de 2,5. 2,5 para cada lado. Então, ó, eu fiz uma caixinha de leite
de 2,5 por 2,5, de ponta a ponta, porque aqui vai ter uma costura também, então a caixinha de leite vai ficar igual. Então, eu vou cortar essa caixinha de leite. Eu não gosto de marcar e costurar e depois cortar. Primeiro eu corto. Então, eu vou cortar essa caixinha de leite. E, como a gente já fez a costura da lateral, a gente vai ter que dar um reforço para que não abra nem a parte do principal, nem a parte do forro. Então, depois que eu cortar, eu venho aqui, ó, e faço uma costurinha aqui, ó, de um pedacinho só, não precisa fazer ela inteira. E faço uma costurinha só pra segurar, pra caixinha de leite não abrir. Se você marcar antes, então, se você marcar e cortar antes, você não precisa fazer essa costura de segurança aqui pra caixinha de leite. Fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, então terminamos a peça, agora a gente vai ter que desvirar essa peça inteira. Então, nessa hora, é muito bom jogar o ar quente, porque senão ela vai ficar difícil Pronto, ó, agora vamos desvirar ele. Coloca a mão lá na frente, ele ficou bem mais molinho, ó. Agora é bem mais fácil você desvirar ele. Puxando com cuidado pra não judiar muito da peça. Pronto, ó, desvirada a peça, vai ajeitando ela aqui. E agora, como vamos desvirar ela? Como vamos fazer a caixinha de leite? Você vai abrir o zíper. Você vai pegar toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte que você vai puxar pra cima do zíper, ó. Você vai puxar ela todinha, você vai passar toda a parte de trás pra essa parte aqui, ó. Ó como ficou, ó. Ó, essa é a parte da frente. Aí a gente foi lá e puxou toda a parte pro lado de fora. Então, o que que a gente vai fazer? Agora, lembra que a gente tava com todas as partes abertas, tanto do... A gente tava com todas as partes abertas, ó, do principal, da parte da frente, do principal e do forro. Agora, a gente vai unir todas essas partes. Então, você vem se alinha bem direitinho aqui, ó, porque ela ainda não tá modelada. Então, pra não fugir nenhum pedaço, ajeita bem. Se quiser, você
você clipa e você vai passar uma costurinha de meio pé de máquina. Aqui também você já diminui o ponto, porque já vai ser fechamento, tá? Então, você vem juntando a parte da frente, a parte de trás e o forro. Você junta tudo, ó. Vou fazer de um lado, depois eu faço do outro. E aqui embaixo, a gente vai colocar um viés. Então, você vem, continua com o pé... Agora, você vem com o pé de máquina, continua com o ponto 3,5. Você vai virar toda essa parte do viés pra dentro. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no viés lá de cima. Você coloca bem tudo lá pra dentro e passa uma costurinha bem na pontinha aqui, ó. Pra você fechar. Aqui você pode aumentar pra 4 pontos, pra não ficar muito pequenininho. Ó como que fica, ó. Eu juntei tudo e passei o viés. Agora, a gente vai refilar essa parte de trás do mesmo jeito. Deita a tesoura. Refilou aqui, corta as pontinhas aqui. E agora, a gente vai abrir a caixinha de leite. Você coloca... Vem por dentro aqui, ó, abre aqui e você vai passar um pé de máquina, meio pé de máquina, porque depois a gente vai colocar o viés. Lembrando que você tem que juntar bem as duas costuras para ela não ficar feia, porque aqui eu tô fazendo de duas cores, né? Então, você abre bem a caixinha de leite, coloca uma em cima da outra e para onde você virar essa parte do viés aqui, você vai virar do outro lado, pra ela não ficar torta. Então, se eu deitei ela pro lado de cá e a outra pro lado de lá, desse lado vai ter que ser a mesma coisa. Então, vem aqui, ó, e põe meio pezinho de máquina. Refila alguma coisa se tiver que refilar. E aí, você já vem com o viés e passa... Coloca ele aqui, ó, frente com a frente aqui e passa um pé de máquina. Aqui você diminui o ponto para 3,5. Faz a mesma coisa, você vira... Passa uma costurinha bem aqui nesse cantinho. Refila. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Abre a caixinha de leite. Coloca costura com costura. Eu tombei desse lado pro lado de cima. Eu vou fazer a mesma coisa agora. E passa meio pezinho de máquina. Costura com costura, peraí. Costura com costura. Meio pezinho de máquina. Refila se tiver que refilar. Vem com o viés e passa o viés.
Vem aqui, refila o viés. Cuidado para não cortar essa parte aqui de cima. Pronto, ó. Então, essa parte tá finalizada. Deixa eu limpar ela aqui, que eu vou desvirar ela para vocês verem. Aí, eu vou fazer do outro lado para vocês verem só como que eu desviro essa parte aqui da frente, para não ficar dúvida. Então, ó, aqui tá finalizado, já com o viés colocado. Eu coloco a minha mão aqui dentro e desviro aqui, ó. Como ele não tá quente mais, ele fica um pouquinho mais difícil. Ele vai amassar, mas depois ele desamassa. Só jogar o arzinho quente que ele desamassa. Mas é bom jogar o arzinho quente antes de desvirar. Primeiro que fica mais fácil. Ó, aqui, ó. Costura com costura na caixinha de leite. Se você vier com bastante capricho, ó, costura com costura. Pronto, essa parte aqui já tá pronta. Essa parte aqui, ó, já está pronta. Pois é só modelar. Então, vou fazer do lado de cá, como a gente desvira. Então, abre o zíper, coloca a mão aqui, tá tudo aberto aqui, ó. Forro principal e a parte da frente. Pego aqui e vou puxar, ó, e puxo pra fora aqui, ó. Vou puxar tudo pra fora. E aí, dou uma ajeitada pra poder fazer a costura. Ó como que ela fica. Então, um lado fica certinho pro lado de fora. E esse aqui, ó, ele tá todinho desvirado. Agora, você vai fazer a mesma coisa. Vai juntar aqui, passar uma costura, passar o viés. Faz a caixinha de leite, passa a costura, passa o viés. E aí, desvira. Eu vou costurar essa parte aqui pro vídeo não ficar muito longo. E aí, daqui a pouco eu volto. Pronto, ó, já terminei minha peça, já ficou tudo fechadinho. Última coisa, aqui nessa parte de cima aqui, eu vou delimitar com uma costura até aonde vai a minha abertura aqui. Porque se eu deixar aberto, vai passar de um lado pro outro. Então, eu vou delimitar aqui. Então, o que que eu faço? Eu ajeito a peça direitinho aqui, assim. Venho aqui e marco, sei lá, 3 centímetros, por exemplo. Dessa ponta aqui, ó, da ponta da costura do zíper, da parte de cima, pra cima. Então, eu venho aqui e delimito 3 centímetros. Então, põe a régua. E faço um risco com a minha canetinha de sintético. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Ajeita bem, delimita 3 centímetros pra cima. Você pode delimitar isso, essa parte, fazer o risco, antes de você costurar tudo. Fica mais fácil. Então, eu coloco meu ponto, vou pôr meu ponto 4,5, que vai ser uma costurinha de pesponto. Só pra fazer a delimitação. Tem que ajeitar bem pra não ficar torto. Então, aí você coloca, puxa as linhas aqui, que você vai segurar a linha. Cadê minha linha? Puxa bastante a linha aqui, ó. Aí, você vai ajeitar e você vai fazer uma costura em cima desse risco. Então, ó, cravei a minha linha. Vou acertar pra ficar bem reto. Segura e vem com a costurinha, ó.
Ó como é que fica, ó, a delimitação. Pode passar uma costura, você pode passar duas. Geralmente eu passo duas, porque eu gosto de costurinha dupla. Então, você vem aqui, segura a sua linha, acerta bem aqui. Abaixa a sua agulha. Pronto, agora a peça tá totalmente finalizada. Toda vez que você fizer a costura, não esqueça de selar as linhas. Ó. Sela. Pronto, agora a peça está totalmente finalizada. Pronto, gente, olha a peça pronta, que fofura que ela ficou. Muito fácil de fazer, né? Então, se vocês gostaram, curta, compartilha, aperta o sininho, que toda vez que eu aparecer aqui você vai ser notificado. Me sigam lá na rede vizinha, lá no Instagram, no @AlexandraContinAtelier. E muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.